Muitas pessoas às vezes ainda estão na prova, ainda estão passando pela fase, né, do Senhor provar, como o Senhor fez com o povo de Israel, para prová-lo e depois saber o que estava em seu coração. O tempo da prova é o tempo que nós nos fortalecemos. Preste atenção aqui em mim. O tempo da prova é o tempo em que nós amadurecemos. O tempo da prova é o tempo em que nós temos que andar em comunhão. O tempo da prova é o tempo em que nós temos que andar revestidas e com pessoas que possam acrescentar a nossa fé. Posso ouvir um amém? Deus cuida, aquele a quem Deus educa, aquele a quem Deus disciplina. Ele faz a ferida, mas Ele mesmo cura a ferida. Posso ouvir um amém? De mim para você. Eu casei com o apóstolo Sérgio Lopes no ano de 91, 92, 91 ficamos noivos, nós namoramos 3 anos em santidade. E quando nós nos casamos, o apóstolo era missionário Sérgio. Não tinha nada para me oferecer, a não ser a promessa. Mas eu, como sou a mulher que crê na promessa, eu agarrei a promessa. Posso ouvir um amém? E eu sabia o que Deus tem na vida dele, eu sabia da promessa e sabia que tinha que ajudar a cumprir essa promessa, a alcançar essa promessa de Deus. E nós nos casamos e depois de 6 meses eu fiquei grávida. E eu não tinha como ver no médico. E eu falava, amor, eu não quero ter essa criança no hospital público, porque eu quero você do meu lado. Eu exigi isso dele. Aí ele foi, aí fomos para uma igreja, aí falamos com umas médicas amigas nossas, mas era muito caro. Se hoje já é caro no hospital particular, você imagina naquela época que não tinha tantos recursos assim como tem hoje. E nós missioneiros, né? Missionários, dois não trabalhávamos, nós vivíamos da obra de Deus, ele ministrava como itinerante. E nós não tínhamos o dinheiro para pagar um parto. E Deus preparou uma médica. Eu fui numa médica através da Igreja Batista. Aí quando eu fui lá no consultório dela, ela falou, da dona Célia, ela falou, estava atendendo, a irmã dela tinha tido um filho naquela noite anterior em casa. Então, eu falei assim, tá aí, eu quero ter um filho em casa então. Porque eu achava lindo a mulher ter dor de parto. Pergunta se no segundo eu quis ter dor. Eu falei, eu quero ter natural, sem anestesia, sem dor, sem nada. Você faz o meu parto em casa? Ela falou assim, ó, se você prometer que não vai gritar, porque minha casa é apartamento. Eu falei, tá feito. Vou ter meu esposo do lado, vou estar lá tendo filho em casa, não vou ficar nos hospitais no SUS da vida e vou feliz. Bom, imagina quando ele nasceu, 3,7 kg e pouco, natural, em casa, na casa da médica, tive que nem índio, colocou um colchão no chão, forrei ali, minha filha, quando vem a dor, você não vê nem onde você está. Deitei naquele lugar, ela falou, deita e vamos lá trabalhar. E foram 40, graças a Deus, foram 40 minutos de muita dor. Porque tem mulher que fica 3 dias, né? E a médica lá, não grita que é de madrugada. Aí eu aposto na minha orelha, ora em língua. Eu vou perguntar para ser espiritual agora, eu estou muito forte. Línguas não dá, você não está sentindo o que eu estou sentindo. Enfim, a criança começou a nascer, mas entalou, porque era muito grande. Aí meu esposo ficou desesperado e tal. Aí o Espírito Santo mostrou para ele que o diabo queria armar, né? E ele orou e falou, Senhor, manda um anjo parteiro agora. Aí eu estava bem de frente, o colchão de frente à porta assim, ele viu um anjo vindo. A médica tinha ido ferver água, ele viu o anjo apontando para a direção do meu ventre. E na hora que o anjo apontou, veio aquela contração da expulsão mesmo. Aí ele chamou, doutora, vem logo, vem logo. Ela falou assim, meu Deus, está nascendo. E foi assim que Israel nasceu, com a ajuda do anjo. Anjo existe em trabalho. Glória a Deus. Você sabe a nossa história. Nós não viemos de família de posse, nunca tivemos uma igreja rica, e nem temos até hoje, nós vivemos pela fé. Mas somos ricos sim, em nome de Jesus, no Espírito, na graça, na unção do Senhor. Posso ouvir um amém? Que é o mais importante para nós, porque a unção traz os recursos. Grave bem isso, se você tem a unção, você tem os recursos. Se você tem a unção de Deus sobre a sua vida, significa que você tem a aprovação dele sobre
você, Ele envia os recursos. Por isso que você tem que ter a unção de Deus sobre você. Segunda filha, é lógico que eu pedi para o Senhor um convênio, né? Mas fiquei grávida sem querer, não tinha convênio de novo. Fiquei na orelha do apóstolo. Aí comecei a orar. Não faz convênio, você não tem nada? Não, o meu negócio era com Deus. Posso ouvir um amém, mulheres? O negócio seu não é o seu marido. O seu marido é um provedor. Mas se você falar com aquele que provê para ele, vai acontecer. Agora ficar que nem goteira na orelha dele, você abala a fé do seu marido. Você tem que aprender isso. Seu negócio não é com o seu marido, é com Deus. Seu negócio não é com o seu filho, não, é com Deus. Seu negócio não é com quem te perturba, é com o Senhor. Então aprenda isso. Eu aprendi isso muito rápido. Quando o apóstolo começou a namorar comigo, ele já ministrou para mim. Minha mãe ficou um tempo sem falar com ele, porque ele falou assim: olha, o dia que a sua filha atrapalhar meu ministério, eu devolvo para a senhora. Minha mãe, coitada, não era nem convertida, né? Ele era radical. E ela falou assim: como é que pode? Vai casar com a minha filha? Ela falou assim: mãe, não se preocupe, é modo de falar. Mas ele era um homem posicionado ministerialmente. E ele falou para mim o seguinte: E ele falou para mim o seguinte: entre nós existe o Senhor Jesus. Aprenda isso, que é um segredo espiritual. Você, seu marido e o Senhor Jesus. Você, a questão que está em pauta, seu trabalho, seu chefe, o que quer que seja, e o Senhor Jesus. Se você for direto resolver a coisa por sua conta, você está excluindo quem está aqui em cima. Agora, se você falar com esse que está aqui em cima, no topo, ele vai conectar você com isso daqui e vai haver a ligação. Posso ouvir um amém? Você quer alguma coisa? Fala com quem está aqui no topo, o seu Senhor. Seu Senhor vai falar, vai comunicar aqui, e esse aqui vai responder para você o que você precisa. Então eu aprendi muito cedo isso, em todas as questões da minha vida. E quando eu fiquei grávida da segunda filha, tive a segunda com 7 meses, um irmão que era evangelista da Luz para as Nações, né, que nós não tínhamos a igreja comunhão plena ainda. Ele estava desempregado, ele foi empregado numa multinacional, na Ticket Refeições, se eu não me engano. E a Ticket Refeição deu um convênio para ele, dos bons, e falou: você pode colocar quem você quiser debaixo de você. Olha que bênção. Na hora que o chefe dele falou isso, ele lembrou de mim. Irmãos, isso não existe. Com 7 meses, eu entrei debaixo de um convênio sem carência. Tive minha filha na Promater. O terceiro e a quarta já vieram na época da igreja, da comunhão plena. Então a nossa vida é uma vida de fé. É uma vida onde eu aprendi, o apóstolo Sérgio também aprendeu, que nós temos que crer nas promessas do Senhor. Posso ouvir um amém? Se você conseguir entender que as promessas de Deus são irrevogáveis, e toda promessa de Deus, ela tem que estar dentro da palavra dele, é lógico. Deus não vai te prometer o marido da vizinha, isso não está na palavra dele. Posso ouvir um amém? Mas, aquilo que está na palavra, se você recebeu a palavra, a promessa de Deus, e está condescendente com a palavra, vai se cumprir. Mas para se cumprir, depende de você. Porque a parte dele é lançar a palavra profética, porque ela já vai entrar em ação, e a sua é crer e trabalhar a favor dela. Então, se o Senhor prometeu algo para você, e é a segunda parte da nossa ministração hoje, que é como nós podemos preservar a bênção e alcançarmos mais bênçãos ainda neste novo tempo. Primeiro, você tem que lembrar as promessas. Quem aqui lembra de todas as promessas de Deus para a sua vida? Quem aqui lembra? Se você nunca recebeu uma profecia prometendo nada, então você pode abrir a palavra de Deus, que a palavra de Deus já promete muita coisa. Não precisa de profecia. Isso significa que você não está lendo a Bíblia. Então tá mal, hein?
Vamos ler a Bíblia. Posso ouvir um amém?